e esse é o ano. Amém? E eu separei uma mensagem para compartilhar com você, e dei o título a ela que fala que a boca é a chave para portas abertas. Então, tudo que nós falarmos, nós vamos viver de acordo com aquilo que a gente fala. Por isso, nós temos que ter um falar de fé. Amém? Então, assim, nós não andamos pelo que a gente vê. A gente se move pelo aquilo que a gente crê. E aquilo que a gente crê, a gente acaba falando. Amém? Então, você tem que crer para você falar de acordo com a palavra. E nós temos uma palavra. A palavra é o ano das... Amém? Portas abertas. Então, eu queria começar lendo. Está lá em Apocalipse. Capítulo 3, versos 7 e 8. Antes de entrar aqui também, profundamente, na palavra, passar mais alguns avisos. Esse mês de janeiro e fevereiro, nós vamos estar fazendo algumas missões lá em Triunfo. Se caso você conhece alguém lá, passe contato para nós, porque o Triunfo já é do Senhor. O Senhor nos deu como herança, a gente já pisou na terra. Olhamos, tem gigante, mas o nosso Deus é maior, então nós vamos conquistar ela para o Senhor, amém? Então nós já pisamos lá. Amanhã, à tarde, vou junto com alguns irmãos lá, nós vamos ver um sítio que foi nos ofertado para a gente fazer um evento lá, né? 0800, gratuito, tem piscina, tem... Vamos para lá, nós vamos fazer missão e ainda vamos ter lazer, vamos ter palavra e vai ter unção, porque o Senhor faz. Esteio vai ser assim, vai ser conexões, portas abertas. Esteio também se prepare que é o ano de Esteio crescer como nunca antes. Então você vai ter que falar de acordo com o que você quer. E também nós temos uma agenda já pré-lançada, não é totalmente certa essa agenda ainda, nós estamos definindo, procurando o sítio, o valor, para ser o melhor custo-benefício para a igreja. Nós vamos fazer um retiro de avivamento, cheio de unção, do ano das portas abertas. A data pré-lançada é dia 2 e 3 de março. Então esteja orando já, ciente de expectativa. Para quem nunca participou de um retiro, é algo sobrenatural. Para aqueles que já participaram, sabem disso, amém? Então vamos lá, agora eu vou começar a pregar. Tenho pouco tempo, mas o Senhor é bom, o Senhor é comigo, amém? Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. A palavra de Deus fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém... Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o Senhor colocou uma porta onde? Diante de nós. Adiante é o quê? É a frente. Então o Senhor colocou uma porta na nossa frente. Ele não colocou porta no lado, porta atrás, Ele colocou a frente. Para quando nós estivermos caminhando, nós passarmos por ela. E essa porta, a Bíblia fala que ela não está fechada. Ele colocou uma porta aberta. Então nós só continuamos caminhando, prosseguindo para o alvo. Qual que é o alvo? A soberana vocação do Senhor, a edificação da casa, ganhar pessoas. Então nós continuamos salvando pessoas, edificando a casa. E nós vamos cruzar a porta, porque a porta está na nossa frente. Amém? Você pode desfrutar disso nesse tempo. A porta está na sua frente. Você só tem que continuar no caminho a qual você está caminhando, para você passar pela porta. Jonas, o que eu preciso fazer? Continuar. Permanecer até que o Senhor venha para nos buscar. Porque a porta, ela está adiante de você, ela está aberta. Então você precisa desfrutar disso. Mas eu separei algo ainda, porque desde que lançamos o ano das portas abertas, o Senhor tem falado comigo a respeito disso. Eu compartilhei com o pastor Juan nessa semana, e ele falou que ele tinha escutado uma palavra que era parecida com isso, porque eu creio que o Senhor vai nos levar a ter aquilo que a gente fala, porque nós somos o povo da fé, nós se movemos pela fé. A fé, ela vem por ouvir, amém? Quando você ouve a palavra, você se enche de fé, mas a boca fala do quê? O coração está cheio. Então, quanto mais fé você ouvir, você se encher disso, mais fé a sua boca vai liberar, amém? Por isso nós temos que ter um falar em fé. Não importa o que nós estamos enxergando, importa aquilo que nós estamos falando. Quando nós falamos de acordo com aquilo que tem dentro de nós, o que nós temos dentro de nós? A palavra de fé. Quando a palavra de fé está dentro do nosso coração, ela brota e ela gera frutos. Por isso que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade, porque nós temos a palavra e a palavra gera fé. Quando a gente fala, a gente cria.
Deus não fala para comunicar, Deus fala para criar. Ele falou, haja luz, e houve luz. Quando nós falamos que nós vamos ser a maior igreja, porque nós seremos, o Senhor vai gerar isso dentro de nós e nós vamos falar. Por isso que você tem que não olhar para o que você está vivendo, você tem que olhar para aquilo que você é em Deus. E quando você tem essa convicção de quem você é em Deus, você vai falar de acordo com aquilo que você é. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então nós falamos da bondade de Deus, nós compartilhamos da salvação, do reino, das coisas boas. O povo de Deus não é um povo que fica murmurando. Um povo de Deus é aquele que se alegra, tendo ou não tendo. Ele crê e vive aquilo que ele fala, amém? Glória a Deus, que está bem quente hoje aqui em cima. Mas é bom, eu estava com... O meu alvo para 2024 era o mesmo alvo de 2023. Que era o mesmo de 2022. Mas 2024 vai acontecer, que eu quero começar a academia, mas assim, os cultos até o ar chegar, a gente já se move bastante, amém? Mas chega no final do ano, a gente parece que não fez academia, não perdeu muito peso, é muita comunhão, porque nós somos o povo da comunhão, amém? Mas o Senhor chamou você para experimentar de coisas boas, amém? De fato, quando nós estamos juntos, nós experimentamos disso. Vamos lá. Lá em Tiago, capítulo 3, abre para mim projeção, capítulo 3, verso 3, 4. Deus fala que até, você vai ver lá, que até na boca dos cavalos colocam um freio para que eles obedeçam. E assim todo o corpo do cavalo é conduzido. O que já andou de cavalo alguma vez? Você sabe que eu já fui gaúcho há muito tempo atrás, acho que hoje o cavalo nem me aguenta. Assim, aí quando eu tinha lá 12 anos, eu era bem mais gaúcho que eu sou hoje. Vivi em CTG lá com meus dindos. Então assim, o cavalo me aguentava naquela época. Hoje eu nem quero subir, porque coitado do bichinho. Imagina eu assim, dessa estatura, em cima de um cavalo. Fica difícil, mas assim, a gente já andei a cavalo. E você sabe quando coloca um freio na boca do cavalo, você está lá montado nele, você coloca o cavalo onde você quer, por causa de um freio, porque o freio está na boca dele. Então, isso tem a ver conosco. Aquilo que a gente fala, a gente não é cavalo, tá bom? Não pensa nisso, não chamei você de cavalo. Já é astuto, já vou tentar ir à frente dele. Então, assim, quando a gente fala, a gente é conduzido através daquilo que a gente fala. Porque se nós continuar lemos aqui, no verso 4, fala assim, pensam no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Então assim, eu já fui gaúcho e também já fui pescador. Então assim, já peguei muito óleo de barco. 0,800. Né, Giovanni? Giovanni sabe disso. Dava um fardo de latão lá para os barqueiros e pegava 20 litros de óleo para nós andar de lanche. E é de verdade isso, é um pequeno leme, mas é uma grande estrutura. Mas o piloto do barco ali, lá dentro, sentado, ele mexe para o lado que ele quer e o grande navio vai. Então isso tem a ver com aquilo que a gente fala, porque Tiago fala isso. Comparação a nós, a nossa língua, um órgão tão pequeno, mas tão poderoso. Porque tudo que a gente fala não é neutro. A gente tem que cuidar o que a gente fala. E você vai continuar lendo aqui, Tiago, fala que não pode fluir duas águas da mesma fonte. Ou flui água boa, ou flui água ruim. Por isso que nós lançamos palavras de bênção, ou nós lançamos palavras de amaldiçoar. Por isso que nós temos que cuidar daquilo que a gente fala. Mas para nós desfrutarmos das portas abertas, porque como eu falei aqui, é uma chave, nós temos que falar de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que a gente quer viver. Então você tem que ser aquele que tem palavras boas, diante de circunstâncias às vezes que não são boas. Você está diante da circunstância financeira, você vai falar, não, eu sou filho de Deus e eu possuo as riquezas. Ah, o meu casamento não está bom, então eu vou falar que o meu casamento é o melhor, porque ele é blindado pelo Senhor. Nós falamos assim. Jonas, mas isso não é transparecer algo que não, é andar por fé. Nós se movemos por fé. Nós somos o povo da fé. Nós só estamos aqui nesse lugar porque um dia nós decidimos falar que nós íamos ser a maior igreja dessa cidade, quando nós tínhamos apenas 21 irmãos. Mas sabe o que o Senhor fez? Ele nos trouxe para cá, mas aqui não é o final. Porque a palavra que nós falamos é que não ia ter prédio para nos suportar. Se acontecer, vai chegar nesse dia.
você crendo ou não, mas nós que estamos falando e crendo, vamos experimentar disso. É mais ou menos a volta do Senhor. Eu creio que o Senhor vai vir para nos buscar. Se você não crê, é lamentável, mas Ele vai voltar. Nós só caminhamos rumo a isso, até que Ele venha nos buscar. Enquanto isso, nós falamos, e vamos falando e crendo que Ele vai fazer. Mas às vezes, muitas pessoas, elas são movidas, quando elas começam a enxergar as coisas, às vezes não acontecer na vida delas, elas são limitadas no seu falar. Mas isso aqui é algo tão poderoso que isso pode mudar a sua vida daqui para frente. Se você decidir falar de acordo com aquilo que você é. A maior arma do diabo contra você é roubar a sua identidade de quem você é em Deus. E quem que você é em Deus? Você é filho de Deus. Você é herdeiro. Mas se você vê lá no início, em Gênesis, quando Lúcifer cai, ele queria ser a imagem de Deus. Mas Deus cria eu e você como a imagem dele. Por isso que o diabo quer roubar essa identidade de quem nós somos. E há uma troca de valores com isso. Mas quando você fala de acordo com quem você é, você experimenta daquilo que você tem. Porque você, às vezes, você tem tudo. Amém? Jonas, como assim eu tenho tudo? Você tem tudo, você é filho de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Então você possui tudo. Jonas, mas parece que não. Isso, você não consegue falar de acordo com aquilo que você é. As palavras da oferta atrás, quando eu compartilhei, eu falei que eu tinha ganhado pouco presente do meu pai e da minha mãe. Eles ficaram bravos comigo. Cheguei lá na semana seguinte lá. Eles falaram assim, não, como? Tu nunca ganhou presente, a gente se sustentou. Tá bem gordinho aí. Eu falei, não quis falar nesse sentido. Mas depois me perdoaram. Mas você tem que saber quem que você é. Quem você é em Deus. Você é filho? Então se você é filho, fala de acordo como filho. Filho não fica mendigando algo para o pai. Filho tem a certeza que ele vai ganhar. Porque filho é amado. E todos nós somos amados por Deus, amém? Uns, às vezes, falam, não, eu sou mais amado que os outros. Mas não, Deus ama todos igual, amém? Mas lá na minha família eu sou o mais amado. Não sei porquê. Mas meu pai e minha mãe amam mais eu. Então assim, mas é o fator que você tem que falar o que você é. Você entende? Você tem que falar, levantar de manhã e falar, Senhor, eu sou amado. Senhor, eu estou no melhor ano da minha vida, mas eu não estou vivendo isso. Você vai falar, porque você vai viver logo à frente. É isso que, quando a gente pisou aqui nesse prédio, ele era sem forma e vazio. E havia espíritos, não era bom os espíritos aqui. Eu não ficava sozinho aqui. Não fico ainda. Sério, não gosto muito de ficar sozinho. A gente fala sobre unidade, tem que andar junto, então eu não peço para ficar em lugar nenhum sozinho, porque eu não gosto. Não é que eu tenho medo, eu não gosto. Mas assim, a gente decidiu falar que a gente ia colocar fogo, que a gente ia colocar ar, que a gente ia colocar um telão de LED. Sabe, o Senhor decidiu fazer, porque a gente decidiu falar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso nós temos que falar de acordo com a palavra. A palavra é, o Senhor colocou uma porta diante de nós. E essa porta está o quê? Aberta. Então nós vamos falar. Sabe, é algo que você tem que começar a praticar. A confessar a palavra. A declarar a palavra. A declarar o que você é em Deus. Porque às vezes o diabo lança seta na sua mente, você aceita aquilo para você, e você às vezes pensa em parar, em desistir, achar que você está errado, que você não vai avançar. É porque você não tem às vezes a certeza de quem você é. Quando você tem a certeza de quem você é, o diabo não consegue parar você. Você entende? Se você tem a certeza para onde você vai, o diabo não consegue parar você. Amém? A certeza é que nós vamos para um lugar muito melhor, que fala que lá não vai ter tristeza e nem dor. Que lá vai ser um lugar de alegria. Você entende? Quantos creem que vão para lá? Amém? Então se você crê e você sabe disso, você não pode parar em pensar em parar, filho. Você tem que prosseguir, porque você sabe que você vai para um lugar melhor. Quando o povo que estava no deserto, Deus falou para Moisés escolher 12 para ver a terra. E Moisés escolheu 12.
10 anciãos e foi 10 jovens, Josué e 2 jovens. Foi Josué e Caleb. E eles vieram de lá, eles trouxeram frutos, um cacho de uva, que 2 homens tinham que encarregar. Você imagina, aquela uva dedo de dama, alguém já comeu aquela lá? Aquela é deliciosa, é a melhor uva que tem, para mim. E você imagina uma uva que tem que ser carregada em 2. Você entende? Então os frutos lá eram bons. Mas aqueles outros 10, eles viram um gigante, eles viram desafios, e eles falaram com acordo aquele que eles tinham visto. Mas aqueles 2, Josué e Caleb, eles falaram de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Deus tinha preparado para eles. E no meio da multidão, a Bíblia relata que eles ficaram nus e gritaram: ei, subamos e possuamos a terra a qual Deus nos deu. Eles falaram. Entende? Eles falaram aquilo que eles queriam. O povo não aceitou por causa da incredulidade, da murmuração. Vou entrar mais profundo logo à frente para você entender sobre isso. Mas estou falando para você. Eles criam naquilo que Deus tinha falado para eles. Se Deus tinha tirado eles do Egito para levar para uma terra melhor, eles estavam caminhando diante daquilo. Sabe, o Senhor, essa terra que nós vemos hoje, isso aqui é passageiro. O Senhor tem preparado uma morada para nós, um lugar melhor. Então, o processo, às vezes não vai ser dos melhores, mas você tem que permanecer. Porque o lugar onde nós estamos indo é um lugar bom. Sabe, você tem que crer e decidir falar de acordo com aquilo que você crê, com aquilo que você está crendo. Também continuando, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 41. A palavra de Deus fala que, então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de chuva. Isso aqui, se você não lê a Bíblia, você deveria começar a ler um pouco mais, para você entender. Fazia 3 anos e meio que não chovia naquele lugar. Elias, um profeta do Senhor, falou assim: vai lá, cara, pode comer, que eu já estou ouvindo barulho de chuva. Mas fazia 3 anos e meio que não caiu uma gota de água na terra. É algo louco. É algo assustador, sem entender. Mas é isso que o Senhor tem preparado para nós. Nós falar coisas que ainda não existem e elas se concretizarem diante de nós. Às vezes você está aqui, você às vezes só tem um desejo no seu coração de ter uma casa própria. Você vai falar assim: só comece a falar. Só comece a declarar aquilo que você quer. Mas às vezes eu tenho aquele desejo de ter um carro. Comece a falar. Fala: Senhor, o Senhor é meu pai. Eu sou filho, então o Senhor pode me dar. Sabe, você fala de acordo com aquilo que você quer viver. Amém? Vamos continuar lendo aqui então. E lá no verso 43 fala assim: e disse ao seu ajudante: vai e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou ele, e ele foi olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo no mar uma pequena nuvem. O que ele viu? Uma pequena nuvem. Que aqui relata que era do tamanho da mão de um homem. Você sabe uma nuvem do tamanho da mão de um homem? O homem não tem uma mão muito grande. Sério, se alguém já levantar a sua mão direita lá atrás, pouco eu vou enxergar ela já. Daí você imagina uma nuvem pequena, lá no horizonte, algo pequeno. Ele falou assim: pode descer que vai chover. Sabe, nós já temos um sinal, que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Sabe, o Senhor já liberou a palavra. Essa nuvem é a palavra. Nós podemos olhar para ela e falar assim: vai chover. Mesmo que às vezes parece que ela está distante, mas nós falamos assim: vai chover. Sabe, nós olhamos e falamos assim: vai chover. Mesmo que às vezes quando nós subimos para pregar, e parece que não tem muita gente, nós olhamos assim: vai chover. A gente chega na célula e parece que não vai todo mundo, a gente fala assim: vai chover. Nós vamos crescer, vai chover, se prepara. Porque há um sinal.
esse não é a palavra. Mas você tem que decidir falar em fé. Porque como eu li lá, antes mesmo dele ver a nuvem, ele falou assim, pode comer tranquilo, porque vai chover. Você entende? Ele falou em fé, ele criou aquilo que ele queria. Continuando a ler, vamos lá, verso 45. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel, e o poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ou seja, algo tão poderoso, quando a gente fala algo e aquilo se concretiza diante de nós. Sabe, isso gera algo poderoso dentro de nós. Foi o que aconteceu com Elias. Ele falou porque ele tinha uma palavra de Deus. E quando nós temos uma palavra de Deus, nós vamos falar de acordo com a palavra. Deus falou com Elias. Elias só liberou aquilo que Deus tinha falado com ele. Nós só liberamos aquilo que Deus fala conosco. Nós estamos falando, esse é o ano das portas abertas, ao sinal. A palavra é o sinal. Nós cremos nisso. Então vai vir não é uma chuva, mas é uma chuva pesada. Sabe, é uma chuvarada, é uma enxurrada. Isso pode falar que é uma grande salvação, onda de salvação que vai chegar no nosso meio. Muitas. Esse é o ano de nós estarmos de muitas famílias sendo salvas. Jonas, mas por quê? Porque nós vamos falar. Nós já temos falado há muitos anos que nós vamos ter uma célula em cada rua dessa cidade, que nós vamos ser a maior igreja, nós vamos continuar falando. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos crescer. Mês após mês, nós vamos crescer. Mês após mês, nós vamos multiplicar uma célula, 2 células, e assim nós vamos indo. Nós vamos fazer um encontro, 2 encontros, vamos fazer um batismo, 2 batismos, 3 batismos, 4 batismos. E nós vamos indo, nós vamos prosseguindo, porque nós estamos vendo a nuvem, nós vamos prosseguir falando, Senhor, nós sabemos que vai chover. Jonas, e quando isso vai parar? Quando ele vir nos buscar. Só para quando ele vem nos buscar. Nós somos imparáveis. Entende? Nós não podemos parar. Ah, Jonas, mas tu não sabe o que eu estou passando, nem quero saber. Fala para quem pode resolver. Fala, decide falar hoje. Fala, Senhor, eu não permito mais isso. Vai mudar. Você entende? Porque o Senhor faz. O Senhor, Ele faz. Jonas, por que tu acha que faz? Mas eu não vou estar reclamando para Deus. Vamos lá, Êxodo capítulo 16. Fala assim, ó, verso 4. O Senhor Deus disse a Moisés, agora eu vou fazer chover pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova. Então aqui já mudei, estou lá no povo do deserto, vem comigo. Meu tempo é curto, bastante coisa para falar. Deus falou assim, não, eu vou mandar todo dia chover pão para vocês. Chover maná. Todo dia vocês vão ter suprimento diário. Isso é bom, não é? Vai falar que hoje nós somos todos os dias supridos por Deus. Deus nos supre todos os dias. Todo dia quando a gente levanta de manhã, as misericórdias dele são renovadas na nossa vida. Sabe que as misericórdias, a bondade dele, o amor dele é renovado dentro de nós. Nós podemos falar assim, Senhor, hoje eu sou amado. No outro dia, Senhor, hoje eu sou amado. E no outro dia, hoje eu sou amado. Deus falou para esse povo que os filhos estavam lá, passando, o povo dele, estava no deserto. Deserto não é um lugar muito bom, mas é um lugar de crescer em fé. Aquele povo estava lá. Deus falou assim, eu vou mandar, vou cuidar de vocês, todos os dias. Sabe o que aconteceu? Lá no verso 7, pula um pouco aí. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Então isso aqui é poderoso. Porque assim, Deus estava cuidando do seu povo, mandando o pão, maná. Fala assim, Deus mandava pão, maná. Mas quem que é o pão? Hoje é dia de nós fazermos memória do Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o suprimento diário. Você entende? Então o suprimento estava aquele povo todos os dias. Mas o povo falou assim, pão todo dia. Eu me lembro até hoje. Tem coisas que só nas obras e reformas do prédio que a gente vai escutar e viver.
Nós começamos a reforma aqui, nem mais o dia. Porque daqui para frente nós vamos ter recursos para pagar tudo que a gente for fazer. Vamos falar e o Senhor vai fazer. Amém? Mas no início dessa reforma foi os melhores dias da minha vida. Sério, eu amo fazer isso, amo participar, estar junto. Foi sofrido um pouco? Foi, mas valeu a pena. E teve uma semana direto, 15 dias, nem sei que foi bastante tempo. Que nós íamos aqui para o prédio, todas as noites a gente comia salsichão e pão. Salsichão e pão. Salsichão e pão. Cara, eu não aguentava mais ver salsichão e pão na minha frente. Sério, quando chegava de noite, os irmãos perguntavam o que vai ser diante, salsichão e pão. Salsichão e pão. Tinha vezes que eu fazia até jejum. Ia para casa, comia lá na minha casa. Um dia eu falei para o pastor, nós temos que mudar, pastor. Só salsichão e pão, não aguento mais comer salsichão e pão. O pastor falou, daí foi aonde que eu falei assim, vamos continuar comendo salsichão e pão. Porque daí eu cheguei e falei, pastor, não aguento mais comer salsichão e pão. O pastor Rua falou assim, não, é que muitas das vezes que eu vou comprar lá no açougue, a carne está muito cara. E eu compro salsichão e pão. Porque eu estou tirando o meu recurso para não mexer no recurso da igreja. Daí foi tipo eu tomar-lhe um tapa na minha cara. Falei assim, vamos continuar comendo salsichão e pão. E se for preciso, vamos comer só o pão. E se não tiver, vamos só tomar uma água gelada. Você entende? Eu estava reclamando porque eu tinha algo para comer. Mas estou dando um exemplo aqui da reforma. Mas se eu voltar, quando eu estudava, morava lá com meus pais, quando eu era pequeno, quando eu levantava lá no horário de meio-dia já, e abria a panela e tinha pé de galinha, eu falava, meu Deus, pé de galinha, quem come pé de galinha? Os irmãos que comem pé de galinha, fiquem em paz, fiquem em paz. E tinha pé de galinha, arroz e feijão, daí eu falava assim, só arroz e feijão, isso não é comida. Falei muitas vezes isso. Já pedi perdão para Deus, na verdade Deus já tinha me perdoado. Você entende? Eu estava reclamando, mas eu tinha algo. Sabe, o ser humano é o povo que mais reclama. Não, o único povo que reclama é o ser humano. Não tem outro, só o ser humano reclama. Só para reformular aqui o que eu falei. Porque assim, se está muito calor, está reclamando. Que calorão. Não aguento mais esse calor. Mas daí você faz frio. Mas que frio, muito frio. Daí não vem para o culto, porque quando está muito frio. Daí não vem para o culto quando está muito calor. Dá para entender? Morno a Bíblia fala que ele vomita. Então assim, não espere o dia estar morno. Porque virou o ano, nós somos 1000 graus. Todo o nosso culto vai ser 1000 graus. Vai ser unção, vai ser poder. Então venha preparado. Nós vamos ter ar-condicionado aqui, mas nós vamos pular, nós vamos adorar de verdade. Capaz de a gente até suar quando tiver ar-condicionado aqui. Porque assim, é isso que a gente faz. Nós temos que aprender a não reclamar muito. E agradecer mais. Sério, nós reclamamos demais. Nós não, os outros, nem você. Amém? Mas quando a pessoa está com muita dor de cabeça, o que ela fala? Estou morrendo de dor de cabeça. Mas quando está com muita fome, estou quase chegando lá já, com muita fome. Mas estamos aí, primeiro culto do ano, agenda aberta para comunhão, fica tranquilo. Mas quando a gente está com muita fome, né, que a gente fala, estou morrendo de fome. Porque não fala assim, eu estou vivo para comer. Sério, a gente fala, porque morrer tem a ver com murmuração, reclamar. Muitos desse povo aqui, eles tinham a provisão diária, mas eles reclamavam. Mas você vai ver aqui, Moisés falou assim, vocês não estão reclamando para mim, vocês estão reclamando dele. Então aqui, olha, nós podemos ver aqui, vamos ler lá de novo, verso 7, Êxodo capítulo 16, verso 7. Fala assim, amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu suas reclamações de vocês contra Ele. Murmuração não procede de fé. E tudo que não procede de fé, é o quê? É o quê? Tudo que não procede de fé é pecado. Deus, Ele se agrada de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você está murmurando, você não está agradando a Deus. Você está indo contra Ele. Porque Deus, Ele é fé.
Deus, Ele é a fé. Ele é a essência da fé. Então, quando você murmura, você está indo contra Ele. Por isso que você tem que riscar do seu vocabulário murmuração. Se você não está passando pelos seus melhores dias, aprende a agradecer, filho. Aprende a liberar palavras de fé. Aprende a se mover por ela. Porque quando você se move pela fé, você está se movendo por Deus. Você está agradando a Ele. Esse povo, eles foram contra Deus. E nós não queremos ir contra Deus. Nós queremos andar por fé, pisar nas águas, experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, se você está lá no seu casamento e não está bom, fale. Fala, Senhor, eu tenho o melhor casamento. A melhor esposa o Senhor me deu dessa terra. Ah, mas a esposa fala, não, mas meu marido não ajuda. Eu tenho o melhor marido na face da terra. Ah, mas os filhos, eu tenho os melhores filhos da face da terra. Filhos que vão pregar o evangelho, que vão anunciar as boas novas. Jonas, mas isso não está acontecendo, você vai falar. E vai criar. Jonas, eu olho minha conta financeira lá, tá ruim, crítica. Tá igual o Colorado, no vermelho. Então assim, fala, Senhor, vai ser o ano que eu vou prosperar, que eu vou ter dinheiro sobrando na minha conta para abençoar os irmãos, abençoar a obra, abençoar o pastor, porque eu vou ter, o Senhor vai me dar. Você entende? Você vai falar. Jonas, mas eu não tenho. Então fala. O que está faltando? Só você falar. Jonas, simples assim, simples. Eu li para você Tiago. Algo simples, mas poderoso. Que poucos às vezes colocam em prática. Você entende? É uma chave que abre portas na sua vida. Você está lá diante às vezes da sua empresa e não está a melhor empresa. Você vai falar, não, essa empresa é a melhor empresa. É a empresa que mais vai prosperar esse ano no Rio Grande do Sul. Essa vai ser a melhor empresa que vai fechar cartas de cliente. Você tem que falar. Jonas, mas não está acontecendo isso. Então fala, levanta de manhã e fala assim, esse é o ano que o Senhor preparou para me prosperar, para me avançar. Então, quero falar para você, a porta aberta diante de você é tudo aquilo que você falar. Jonas, eu estou enfermo, então fala, Senhor, eu sou curado. O Senhor já me curou lá naquela cruz, o Senhor levou sobre si as enfermidades. Levanta e fala, se coloca na posição de quem você é em Deus. Você pode falar amém? Então nós falamos de acordo com aquilo que nós já temos dentro de nós. E o que nós temos é a palavra de Deus. A palavra, ela é viva e eficaz, ela gera uma mudança dentro de nós. Sabe, quando eu converti, eu me lembro da minha conversão, na verdade, eu fui ganho através da boca, você sabia? Eu fui para comer. Então assim, é algo poderoso, né? Estou falando aqui hoje sobre a boca é uma chave que abre portas. Naquele tempo foi. Fui numa cela para comer esfirras. Nunca me esqueço. E nunca mais saí daquele lugar. Depois fui para jogar futebol. Fiquei lá. Até hoje. Nem marco mais futebol. Também acho que nem consigo mais correr para futebol. Aí desisti de jogar futebol. Foi tanta reforma esse ano que nem me lembrei muito de futebol. Em 2024 a gente vai estar atleta. Futebol. Assim, eu fui ganho através disso. Uma reunião de célula que fui lá comer. E o Senhor fez. Sabe, esse ano vai ser onde a gente vai desfrutar de conversões assim. Pessoas vão chegar lá na sua casa para conversar com você. E vão converter lá conversando com você. Às vezes lá no seu serviço, seu patrão, as pessoas ao seu derredor vão começar a conversar com você. E você vai liberar a essência que está dentro de você. Tudo através do falar. Você vai estar lá na sua casa, aqueles que não converteram ainda. De repente você vai começar a falar da igreja. Vai falar assim, não, quero ir. Leva no encontro e vão converter. Uma grande onda de salvação. As nossas células, os visitantes vão chegar e vão ter experiências com o Senhor lá na célula. Experiências como de encontro. Vocês vão chegar aqui no culto e através da palavra serão marcados por Deus e nunca mais sairão do nosso meio. Sabe, nós temos que falar, decidir viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não importa a situação, não importa o lugar onde nós estamos, importa quem nós somos. Sabe, encaminhando para o final, eu queria ler com os irmãos ainda lá em Atos, capítulo 16, verso 25, 26,
27 e 28, queria que a projeção projetasse para mim. Fala assim, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Segura aí para mim. Eles estavam orando e o quê? Cantando. Eles estavam orando e adorando. Eles estavam liberando o quê? Então, palavras. Não tem como orar de boca fechada. Nem adorar de boca fechada. Não tem como você adorar. Você tem que liberar. Então, Paulo e Silas eles estavam orando e adorando. Eles estavam falando. E os outros presos escutavam. Continua. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram. O que se abriu? Todas as portas. Então, assim, Paulo e Silas eles não estavam no melhor lugar. Eles estavam onde? Preso, numa prisão. Fala assim, você já foi preso? Levanta a mão. Não, estou brincando. Só quebra-gelo para você rir. Você entende? Mas eles não estavam na melhor função. Eles estavam lá na prisão. Mas eles estavam lá não porque eles roubaram. Eles estavam lá porque eles estavam pregando o evangelho, anunciando de Jesus. Eles foram parar lá. Então eles estavam na pior situação. Mas eles decidiram orar e adorar. Eles decidiram falar. Eles decidiram declarar aquilo que eles eram. E olha o que aconteceu. O chão tremeu, os alicerces das cadeias se abalaram e as portas se abriram. Você entende? Quando a gente fala e a gente declara, as portas vão se abrir. Há uma chave espiritual quando nós falamos de acordo com a palavra. Vamos continuar lendo. 27, passa aí. E os alicerces e os carcereiros Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Continua? Mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. E aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Até aí. Isso aqui é algo poderoso. Quando a gente decidir falar, os alicerces do inferno vão estremecer. As portas vão se abrir. E salvação vai acontecer. Nós temos que decidir falar de acordo com a palavra. Mas, Jonas, o que eles estavam falando? Eu fui pesquisar a palavra adoração. Fui procurar. O que Paulo e Silas estavam adorando e orando. E a minha pesquisa me deu 3 salmos. Salmos 113, abre para mim lá. Salmos 113, verso 1. Será que foi arrebatado o rapaz da projeção? Salmo 113. 1, não vai? Salmo 113 fala assim, aleluia, servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Então, Paulo e Silas, eles estavam engrandecendo o nome do Senhor. Eles estavam ali adorando a Deus. Lembrando, Senhor, o Senhor é o único que é digno de adoração. Se eu estou aqui, eu vou te louvar aqui mesmo. Não importa onde eu estou, eu vou louvar o Senhor. O outro Salmos é Salmo 118. Abre lá para nós. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Você imagina, Paulo e Silas ali, presos. Ele está falando, Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom. És fiel em todo tempo. Eles estavam lá, orando, declarando que o Senhor era bom. Que a sua misericórdia era com eles. Eles estavam presos numa situação ruim. E eles estavam lá, Senhor, Tu és bom, Tu és fiel, Tu vai cumprir. Às vezes nós estamos diante de circunstâncias que nós não conseguimos nem abrir a nossa boca.
Você entende? Por isso que você tem que aprender a falar, a liberar palavras de fé, palavras de Deus de dentro do seu coração. Mas como que eu vou fazer isso? Se enchendo disso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto mais palavra, quanto mais você se alimentar de fé, mais você vai falar de fé. Quanto mais você se alimentar da bondade de Deus, mais você vai falar disso. Por isso você tem que ser aquele que ouve a palavra e traz ela para dentro de você e fala ela. Você está me entendendo? Você pode falar amém? Fala assim: Senhor, nesses dias eu quero falar de acordo com a tua palavra. E o outro salmos que eles estavam cantando e orando era Salmo 136, que fala: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você entende? Quando você levantar de manhã e falar: Senhor, eu sei que Tu és bom e o Senhor está comigo, esse dia eu vou vencer. E você sair para o seu serviço, sair diante da sua empresa e falar: Senhor, eu sei que a sua bondade é comigo e o Senhor renova ela todas as manhãs em mim. Você tem que falar, levantar de manhã e falar: Senhor, esse é o meu ano, o ano que o Senhor preparou para mim. Sabe, eu desafio você a fazer isso nesses próximos dias, a compartilhar da bondade de Deus através do seu falar. Sabe, o Senhor tem preparado isso para nós, para mim e para você. Nós temos que decidir falar quem nós somos em Deus. Só vai falar da bondade, só vai falar das misericórdias do Senhor aquele que sabe quem é nele. Paulo e Silas sabiam quem eles eram em Deus. Por isso que eles falavam: não importa se nós estamos presos, Ele é bom, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Sabe, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E eles estavam lá naquela cela, e eles acharam que eles iam morrer lá. E sabe que toda hora tentava entrar dentro deles? O medo. Toda hora o medo tentava entrar dentro deles. E eles falavam: Senhor, o seu amor dura para sempre. Sabe o que ele está falando toda hora? Senhor, o seu amor lança fora todo medo. Toda vez que eles iam se encher de medo, eles falavam: Senhor, o seu amor dura para sempre. Senhor, eu não permito estar aqui. Se às vezes você passar por situações que vão gerar medo em você, lembre-se, o amor de Deus está com você. O amor dele dura para sempre. Inevitável do que você está passando, o amor dele é imutável. E quando você pega isso para você, você vai viver de acordo com isso. Você vai viver de acordo com aquilo que você tem dentro de você. Sério, eu falei, eu não tenho medo de ficar sozinho no prédio. Eu só não gosto. Sério, não gosto de ficar sozinho. Porque aqui mexe umas cadeiras sozinho e aquelas salinhas ali, não vou nem falar. Para você ter ideia, até o baterista desceu de lá, porque já estou falando. Porque você imagina, a gente faz muitos encontros aqui. No momento da libertação, eles ficam em algum lugar. Agora tem esse forro aqui, então deve estar tudo para cima do forro, que aí manda agora nessa hora. Porque você não tem medo. Mas quando eu estou aqui, no prédio, e o pastor está por aqui, me sinto bem. Porque assim, o pastor está junto, o diabo não vai nem querer chegar perto, porque assim, um homem de Deus, ele fala assim: eu não vou nem chegar perto. Chegar e vai me lançar por terra. Mas eu já me sinto bem, já fico tranquilo, já não fico mais pensando se tem alguém me olhando aqui. Eu lembro até hoje, eu não tinha porta de vidro, eu entrei dentro da sala da projeção, tá tudo desligado, no final do culto. E daí o Ney entrou para conferir se estava tudo apagado, daí ele olhou assim, ele viu. Ele não viu que era eu, ele viu que tinha alguém dentro da sala. E antes dele dar 2 passos para frente para ver quem era, ele fez assim, ó. Estou indo embora mesmo, que fique aí. Entende? A gente não tem medo, a gente só não gosta. Mas se tivesse mais alguém aqui, ia estar tranquilo, ele já ia vir, já ia olhar. Tu entende? Eu estou falando para você. Mas estou falando para você. Você nunca está sozinho. Ele sempre está com você.
Como eu falei no momento profético, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram com medo. Eles foram para dentro da casa. Eles se trancaram lá. Eles ficaram trancados dentro de casa. Você imagina, eles estavam com medo. Que o pessoal ia matar eles também. Mas Jesus ressuscitou. Que é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Fazer memória dele. Ele ressuscitou, ele está vivo. E os discípulos estão com medo. Mas estão com medo de quê? De ser morto. Amém? Eles estavam sendo perseguidos, eles ficaram amedrontados. Mas a Bíblia relata que Jesus, ele atravessou a porta. Mas nós podemos também trazer um contexto aqui, que Jesus bateu a porta. Mas porque eles estavam com tanto medo de serem mortos, que eles não abriram a porta. E Jesus entrou e falou: a paz esteja convosco. Ele falou: Shalom. Quem que é o Shalom? Quem? Ele. Ele é o Deus da paz. Ele é a própria paz. Ele chegou para os discípulos e falou assim: eu estou com vocês. Que a paz esteja com vocês. Eu estou com vocês. Então, se você tem algum medo de avançar, de crescer, quero falar para você, Ele está com você. Você só tem que falar de acordo com aquilo que você quer. Chegou um tempo de nós falarmos. E falarmos coisas que vão parecer distantes com a nuvem pequena. Mas elas vão se tornar uma enxurrada diante de nós. Nós só temos que ter a certeza de quem nós somos nele. Se você entender isso, muitas portas vão se abrir na sua vida. Às vezes portas que estavam fechadas por anos. Se você decidir hoje crer de fato que você é filho de Deus, pegar essa posição para você, que essa é a sua posição, você vai experimentar de muitas e muitas portas abertas esse ano. Sabe, você tem que decidir hoje. Você tem que decidir hoje a experimentar disso. Sabe, eu tinha inúmeros passagens bíblicas para mostrar isso para você. Mas como eu falei, meu tempo é curto, separei algumas. Mas que essas algumas podem ter virado uma chave dentro do seu coração. E a partir de hoje, decida falar de acordo com aquilo que você é, com aquilo que você tem dentro de você. Sabe, você é filho. Filho não fica preocupado. Sério. O filho não se preocupa. O filho só descansa. E tem uma porta, que o pastor vai pregar mais para frente, que é uma porta de descanso. Se ele não vai, agora eu falei que ele vai pregar. Assim, você tem que aprender a descansar. Filho descansa. Filho não fica preocupado. Sério, eu tenho uma filha, ela está ali, eu estou pregando aqui, ela não está preocupada. Ela não está preocupada com nada. Ah, que bom se eu fosse ela. Não ia ter boleto, nem contas, nem preocupação. Tu entende? Você acha que ela está preocupada com o dia 10 para pagar as contas? Não está. Você acha que ela está preocupada com as coisas para comer? Não está. Tu acha que ela está preocupada com o casamento? Muito menos. Porque o primeiro eu falei para Deus, o primeiro vai ser sacrifício. O primeiro que gostar da minha filha vier me falar assim, vai ser uma oferta de sacrifício ao Senhor. Eu decidi, eu e o pastor conversamos, falei assim, vamos montar um holocausto ali na rua, uma fogueira, pegar uns 2, 3 irmãos, Márcio, meus irmãos fortes, a gente vai botar de sacrifício. A senhora fala, Senhor, esse aqui é o sacrifício da minha filha. Não, estou brincando. Mas ela não está preocupada, porque ela sabe que a hora que ela querer comer, ela vai chorar. E lá vai a mãe dela amamentar ela. Você entende? Nós só temos que cair na posição de filho. E crer nisso. E falar isso. Porque o diabo vem constantemente lançar seta em nós. Sério. Para nós que às vezes trabalhamos na frente dos radicais livres, vai ser a maior rede de jovens do Rio Grande do Sul. A maior influência de jovens vai ser na videira de Canoas. Nós vamos ser influentes, nós não vamos ser apenas uma rede de jovens.
Vamos ser os radicais livres, jovens que são cheios de unção, sabedoria e os jovens mais prósperos. Vai ser gerado aqui. Mas nós temos que falar, decidir falar. Nós decidimos falar, nossa rede de jovens mudou muito, mas ainda não é aquilo que nós queremos. O Senhor vai nos levar até lá. Mas nós tínhamos uma geração de jovens que era nem trabalho e nem estudo. Hoje já tem querendo estudar, já tem jovens fazendo carteira de motorista, jovens comprando carro, jovens casando. O que eles mais querem é casar, não sei porquê. Na verdade, eu sei porquê. Mas isso é outro assunto. Falei que vou marcar um evento com eles, só para falar sobre isso. Então, se você quiser ir, pode também. Mas jovens querem relacionar. Mas nós temos falado, nós vamos ser a maior rede de jovens. Nós vamos entrar nas escolas e salvar essa geração que está se perdendo. Nós vamos pregar o evangelho. Nós temos falado, sabe o que tem acontecido? O Senhor tem acrescentado os jovens no nosso meio, que parece que tem brotado da terra. Está saindo. Ontem mesmo. Tinha jovens que eu falei assim, nunca vi esse jovem aí. Depois a minha esposa falou assim, não, o menino já está na igreja há maior tempo. Eu falei assim, nunca vi. Entendeu? Jovens que estão vindo nas nossas células e estão vindo para o culto e a gente está crescendo. Nós vamos ser 100, 200, 300, 500, 1000. E assim por diante. Mas não vai ser só os jovens. Porque nós somos um só corpo. Então, se um cresce, todos crescem. Nós vamos ser a maior rede de adultos, a maior rede de crianças. O Senhor vai nos dar. Nós só temos que falar. É só falar. Mas teve cultos de jovens que eu vim para cá pregar no sábado, que eu fui abrir o culto, tinha um jovem, que era minha esposa, porque ela tinha que vir. Eu tinha mais jovem no louvor do que no culto, aqui participando. Não que eles não participam do culto. Às vezes eles vão ficar mexendo no celular ali fora, mas assim, puxar a orelha deles também, para saber que eles têm que vir para o culto para escutar a palavra. Mas eu abri o culto, eu não falava assim, Deus, olha o que o Senhor me deu. Não, eu falava assim diante de uma só, que nós ia ser a maior rede de jovens. Você entende? Porque é isso que o Senhor vai fazer. Eu via a nuvem. A palavra é que vai chover. Você entende? A palavra é que nós vamos ser grande, que nós vamos ser influentes aqui nessa cidade. É só crer. É só você ver e confessar isso. Mas isso é para todas as áreas da nossa vida. Para todas mesmo. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Isso é um sinal que a gente está perto de acabar. Mas está perto. Já estou falando que está perto. Então se você crer, nas próximas horas à frente nós acabamos. Não, estou brincando, vou acabar em ponto. Porque assim, eu sou anjo fiote. Estou aqui, então isso foi me dado, 9h30 o horário final, vou até 9h30. O servo já pode ficar após a ceia. Mas nós temos que falar. E para encerrar por fim, não vou citar aqui, você vai lembrar. Quando Jesus foi crucificado, a última palavra que ele falou definiu tudo. Você entende? A última palavra dele foi: está consumado. Está feito. Está pronto. Você só tem que crer. Sabe, nós só temos que crer. Porque Ele já fez. Ele já fez. Ele já pagou o maior preço. E Ele falou assim: está consumado, a obra está pronta. Ele não falou assim: a obra está na metade. Não, Ele falou: a obra está pronta. Está feito. Você entende? Pronto, nós só cremos. E vivemos de acordo com aquilo que a gente crê e fala. Essas é as portas que vão se abrir. É aquilo que você fala. Você vai falar assim: esse é o meu ano, vai ser o ano mais próximo. Você vai viver isso. Se você falar: esse é o ano que eu vou desfrutar de muita cura na minha vida, isso você vai viver, porque você está falando. Esse vai ser o ano que toda a minha família vai converter. Isso você vai experimentar, porque você está falando. Jonas, mas eu já falei isso. Você já falou. Eu posso contar testemunhos de irmãos que fizeram isso por anos, mas eles nunca deixaram de falar. E eles experimentaram de toda a casa deles servindo. Aqui estão os dois, aqui, bom. Isso aqui não é nada por acaso. Esses dois aqui, eles falaram por muitas vezes que iam ver os seus pais servindo ao Senhor. E eles passaram por inúmeras das circunstâncias, de às vezes ter culto aqui da família do pastor e falar assim: reúna com a sua família aí.
E eles começaram a chorar porque a família deles não estava aqui. Não a família da fé, nós estávamos aqui. Eles começavam a chorar, mas eles falavam para Deus: Deus, nós veremos eles aqui. Os dois no último encontro, passaram pelo encontro, eles casaram e eles batizaram. O que aconteceu? A promessa cumpriu, mas eles não ficaram. Eles ficavam falando: Senhor, o Senhor vai falar com eles, o Senhor vai converter eles, o Senhor vai trazer eles para servir ao Senhor. O que aconteceu? Entregaram a vida para Jesus. Decida falar. Então, se você tem alguém que não converteu ainda, fale. Fala: Senhor, esse é o ano do Senhor pegar o fulano e trazer a servir ao Senhor. Esse é o ano deles experimentarem da salvação. Então decida falar. Quando você fala, você está entrando. Quando você fala em fé, você entra no descanso do Senhor. Falar em fé é ter a certeza que Deus vai fazer. Amém? Que os servos servirem a ceia. Nós encerramos.